Então, senhoras e senhores do Análise Livre, hoje aqui eu trago para vocês 10 produtos para aumentar o foco na hora do home office. Assim você vai acabar trabalhando um pouco mais e produzindo um pouco mais num ambiente de trabalho um pouco mais eficiente. E aqui nós já vamos começar a nossa lista de top 10 com uma coisa que todo mundo que trabalha home office tem que ter, que é uma mesa ergonômica com altura regulável. Então, como a maioria das pessoas que me segue já sabe, o ser humano ele vem de uma linhagem evolutiva ou adaptativa, depende de quem está falando, depende do que você acha mais plausível, para sobreviver em ambientes naturais. Nós não fomos feitos para ficar sentados 8 horas seguidas, assim como alternar entre ficar sentado e ficar em pé de tempos em tempos melhora a circulação sanguínea e aumenta a oxigenação do cérebro, por sua vez reduzindo a fadiga mental. E estudos de ergonomia mostram que mesas reguláveis podem aumentar a produtividade em até 20%, reduzir dores nas costas em 50%. Mesas como essa que você está vendo aqui podem aumentar ou diminuir cerca de 70 a 120 centímetros com sistemas mecânicos simples, seguindo princípios biomecânicos de alinhamento da coluna. Ou seja, com o produto certo e as orientações corretas, você consegue ter uma altura interessante para trabalhos em home office. E não só você vai ter uma saúde muito melhor, mas você também vai ter uma eficiência de trabalho muito melhor. Você fazer um ambiente que se adapte ao seu corpo e à sua forma de agir acaba com que faz você ser muito mais produtivo. Mesas ergonômicas com altura regulável são ótimas para quem produz em pé ou sentado. Para pessoas que gostam de alternar entre em pé ou sentado também é uma maravilha, mas para pessoas que trabalham o tempo todo sentados também é muito bom. Justamente porque você consegue modificar a altura para algo que seja muito mais perto do seu corpo, fazendo com que você esteja altamente confortável. E vamos ser sinceros, isso aqui vai te poupar uma ida ao médico, até porque você vai reduzir a chance de lesões na coluna, que varia entre preços de 380 e 650 reais. Algo abaixo de 480 com frete grátis já é um bom preço. E para quem quer algo mais premium, quer gastar um pouco mais para ter uma tecnologia um pouco mais de ponta, também existem mesas com utilidade muito mais aprimorada, como mesas ergonômicas elétricas com memória de altura. Essas já são muito mais salgadas, elas já ficam na faixa dos 850 a 1.200 reais, por ter um motor silencioso, ou seja, você não vai ter barulho. Possui também salvamento de 4 alturas distintas, ou seja, você não precisa necessariamente programar, mas sim já é o que fica lá salvo para você conseguir alterar de acordo com o seu gosto, e uma construção muito mais robusta. Então, para quem está levando o home office a outro nível, mesas com altura ajustável e ergonômicas são muito boas. São opções que vão prolongar a sua vida no home office. Outra coisa que não deve faltar para quem está entrando no mundo do home office e para quem quer durar muito mais tempo aqui é a cadeira ergonômica para escritório. Cadeiras ergonômicas para escritório possuem função giratória, ou seja, você consegue alternar entre diferentes mesas sem necessariamente ficar levantando a cadeira e girando ela. Possuindo também um suporte para lombar, a sua coluna agradece, que também é adaptável, ou seja, ele pode variar de pessoa para pessoa. Com o suporte da lombar adaptável, da Luvico, ou cadeiras como a da Genebra G500 são boas opções para compra. A lombar sofre pressão constante quando você está sentado. Um suporte dinâmico mais uma malha respirável reduz a pressão nos discos invertebrais e evita suor, ou termorregulação para os mais íntimos. E justamente esse tipo de cadeira reduz a fadiga muscular em 30 ou 40% segundo estudos. Você consegue facilmente ficar de 8 a 10 horas de forma confortável nesse tipo de cadeira, mantendo foco sem dor, distraindo seu cérebro. Possuindo um preço médio de R$
450 a 750, mas um bom preço fica entre 520 e 580. E antes que vocês venham perguntar aqui nos comentários, não, cadeira game não é confortável, esse trabuco é uma porcaria, dói as costas, dói a lombar, e não vem com RGB, não compensa. É muito melhor você comprar uma cadeira de escritório que já foi pensada justamente para pessoas que ficam muito tempo sentadas. Cadeiras gamers são muito mais marketing do que conforto. O único problema que essas cadeiras têm, e que eu acho que é mais um problema de todas as cadeiras que qualquer outra coisa, é que as rodas elas podem desgastar rápido por causa de pisos irregulares. Então, se você tem um piso que não é tão nivelado e você gosta de ficar andando no seu piso com a cadeira como se você fosse uma criança andando de skate, talvez já não seja tão interessante. Se você vai só ficar parado em um local só, é muito interessante e esse problema não vai afetar você, basicamente. Já se você quer um produto mais premium, eu recomendo a cadeira Thunder X3 Yamaha ergonômica, que é um híbrido entre cadeira gamer e cadeira para escritório, que é muito salgada na minha opinião. Ela custa de 800 a 1.100 reais, que é um preço fora do bolso de muitos brasileiros. Pô, 1.100 reais numa cadeira, um mês de salário mínimo, caramba. Mas que é uma cadeira de escritório premium, e não só uma cadeira de escritório premium, mas também tem um aspecto gamer para quem gosta desse tipo de coisa. Então sim, é uma cadeira que vai te dar, além de um conforto de uma cadeira de escritório, ainda vai ter o título game para aqueles que gostam de games, guys. Games world. Outra coisa que também é muito interessante nesse aspecto são luminárias de mesa de LED com ajustes em cor e brilho. Para ser mais preciso, uma luminária de mesa de LED articulada com 3 modos de cor, com dimmer e USB, são uma ótima aquisição para quem está trabalhando em home office, possuindo uma luz neutra de 4.000 a 5.000 K, que ajuda a regular o hormônio da melatonina e reduz fadiga ocular, reduzindo a síndrome da visão computacional. E o dimmer permite ajustes precisos. Obviamente, essas luminárias iluminam teclado e documentos sem dar reflexo na tela, mantendo o alerta mental à tarde, que é o momento em que muita gente que trabalha no home office sabe como é que é. Você acaba desacelerando, seja pelo calor, seja pelo seu ciclo circadiano, que já tá pedindo um cochilinho da tarde ou algo do gênero. Essa luz vai ajudar você a se manter um pouco mais ligado e assim um pouco mais focado nas suas atividades. E ela é uma coisa bem baratinha, possuindo uma média de 35 a 95 reais, dependendo bastante, mas um bom preço abaixo de 65 é um preço muito bom. E é algo bem simples que você pode adicionar ao seu escritório home office, que vai fazer com que a sua produtividade aumente significativamente. E é uma coisa bem simples, né? Uma luminária consegue aumentar um pouco mais o seu foco. Agora, se você quer uma opção premium, mesmo dentro das lanternas, existem também algumas luminárias com sensor de presença e timer que estão um pouco mais salgadas, a 100, 150 reais, mas isso aqui é algo para quem quer um ambiente de trabalho um pouco mais automatizado. Se eu fosse você, eu ia na mais baratinha mesmo, a de 65 já vai suprir 90% dos problemas das pessoas, e todos os produtos citados aqui nesse vídeo vão estar na descrição do vídeo. Assim, comprando pelos meus links, eu ganho um caraminguá e você não paga nada mais por isso, e me ajuda a continuar recomendando mais produtos para ajudar você em algumas eventualidades. E aqui nós vamos entrar no âmbito um pouco mais amplo. No nosso segundo lugar nós temos organizadores de mesa. E aqui entra várias outras coisas: porta-celular, porta-canetas, gavetas embutidas, recipientes para guardar. Por que essas coisas são úteis? Organizadores de mesa para escritórios são coisas importantíssimas. Bagunça visual sobrecarrega o córtex pré-frontal, fazendo com que a sua carga sensorial seja muito grande e, obviamente, o seu cérebro fique fadigado muito mais facilmente. Organizar reduz a carga sensorial e cognitiva,
Com tudo no lugar, a mente fica limpa para conseguir efetuar quaisquer tarefas da melhor forma possível. E os organizadores, eles não são tão caros, eles estão numa média de 55 a 130 reais. Então também eu vou deixar alguns organizadores na descrição desse vídeo, e aqui vai estar, por exemplo, porta-caneta, porta-copo, porta-celulares, presilha para prender fio. Essas coisas são muito importantes. Manter a organização no seu escritório home office é uma coisa fundamental para o andamento do seu trabalho. E estantes ou prateleiras verticais para home office, sejam elas para um multiuso clean ou para uso industrial. Como eu já havia dito antes, você ter uma mesa bagunçada vai deixar o seu desempenho no home office muito prejudicado. E justamente as estantes e prateleiras servem para você desafogar a sua mesa. Com uma mesa sem coisas, você tem muito mais produtividade. E bom, esses produtos eles possuem preços muito variados, são de 180 a 380 reais, mas um bom preço gira em torno aos 280, que é um preço acessível na maior parte do ano. Tá certo que em alguns períodos como Black Friday você vai acabar pegando esse produto a 180, 190, mas ainda assim não deixa de ser um preço razoável comprar a 280. E justamente se você quer uma alternativa um pouco mais superior, e essa talvez não te custe mais, é você ter uma estante com porta, justamente para você esconder o livro e a papelada, mas também para você armazenar uma quantidade boa de itens dos mais diversos. Outra coisa que também vai te ajudar muito em produtividade, mas isso aqui é muito mais para quem trabalha em área de marketing, em área de narrativa, em investigação, pessoas que querem dispor de vários elementos visuais em um painel. Justamente o painel de recados serve justamente para isso. Ele ajuda você a visualizar tarefas de forma ativa, fazendo com que você veja o que está disposto ao seu trabalho e vendo como você pode ligar uma coisa na outra. E justamente esse estímulo visual funciona para pessoas que têm forte afinidade com estímulos visuais, e também é muito útil para pessoas que trabalham com criatividade. Isso aqui não tem opção premium, basicamente um quadro. Então, se você quiser adquirir um para a sua casa, se você trabalha com criatividade, esse produto está disposto no Mercado Livre em torno de 65 a 160 reais. É um produto relativamente barato pelo que ele entrega. Outra coisa que também vai te ajudar bastante é suporte para monitor. Os olhos na altura errada da tela causam tensão cervical e fadiga visual. A síndrome da visão computacional, a regra dos 20-20-20, a ser a cada 20 minutos olhar 20 pés de distância por 20 segundos, funciona melhor com telas na altura dos olhos. Assim como facilita você observar a tela, também melhora a sua postura, reduzindo a dor no pescoço e ombro, deixando a mesa mais limpa e profissional, que possui um preço de 85 a 190 reais, mas um bom preço é de 130 reais para baixo. Esse aqui também não tem muita opção premium, não tem muito que você queira inovar aqui, é só um suporte ergonômico para o monitor. Não necessariamente você vai querer algo que seja da NASA. Oh meu Deus, eu quero esbanjar. Não precisa, fica só um suporte para monitor, vai devagar. Outra coisa que também vai deixar seu escritório muito melhor e vai levar a sua experiência é isolamento acústico. E aqui eu já indico um kit de 12 peças de painel de espuma acústica de 30 por 30 centímetros. Isso aqui é para quem trabalha com a voz, como por exemplo eu mesmo, que faço vídeos para diversos canais e o Análise Livre é um deles. Mas não serve só para quem trabalha com a voz, mas também, por exemplo, para quem não gosta de barulho, para quem gosta de um ambiente silencioso, mas, por exemplo, não consegue se mudar para um bairro mais quieto, ou não consegue se mudar para um bairro rural, por exemplo, ou não quer abrir mão do conforto da cidade. Talvez investir em isolamento acústico seja uma boa solução para você. Ruídos de fundo fragmentam a atenção. Não é segredo para ninguém que o ambiente barulhento dificulta a sua concentração, que é o efeito cocktail party. Painéis absorvem as ondas sonoras de frequências que variam entre médias e altas, reduzindo a reverberação em até 40%. Com isso, você cria uma bolha que deixa o seu cômodo infinitamente mais
silencioso, o que é essencial para quem quer focar numa escrita um pouco mais centrada, ou para caos, ou qualquer outra coisa que exija o máximo de concentração. Se você quer um ambiente silencioso para se manter focado, esse tipo de coisa pode fazer toda a diferença. Agora, esse aqui, que é a 9ª posição, já é algo um pouco mais voltado para as mulheres, ou pelo menos para quem gosta de um pouquinho de natureza, que são plantas de interior, que são fáceis de manter, são fáceis de dar manutenção, o que muitas vezes não é um caso de cabra macho. Todo mundo sabe que cabra macho bota espada na parede, AK-47, action figures da 2B, ou até mesmo pôsteres dos personagens ou das séries preferidas deles. Mas para mulheres, plantas são uma opção interessante, ou também para caras que gostam de natureza, não julgo. E aqui vai uma explicação um pouco mais técnica. Plantas filtram VOCs, compostos orgânicos voláteis no ar, que aumentam a umidade. Estudos da NASA e psicologia mostram uma redução de estresse, cortisol e aumento de 15% na produtividade e criatividade de pessoas que têm um contato regular com a natureza. No meu caso, eu não compraria plantas para botar no meu escritório. No caso, eu compraria coisas que eu estou mais familiarizado, coisas que eu gosto. Se eu quiser ter contato com plantas, dou uma saída de 30 minutos, pego nas plantas, piso na grama e volto pro trabalho, volto pro meu cativeiro. Mas eu tenho certeza que tem algumas pessoas que gostam de plantas. Tá tudo bem. Você ter uma planta no seu escritório pode ser uma coisa um pouco mais interessante para você desestressar, e é um artifício muito interessante, ainda mais para quem gosta. Ajuda a melhorar a qualidade do ar, traz natureza para dentro do seu escritório e cria uma sensação de bem-estar. Então, para quem gosta, tá valendo. E aí a planta já é algo muito mais pessoal. Eu vou dar umas sugestões de sementes nos comentários, mas não esteja preso só às sugestões que eu dei. Você pode comprar as plantas que são mais agradáveis a você, mas você tem que lembrar que são plantas de interior. Se você comprar um pinheiro, provavelmente não vai dar certo, porque pinheiros crescem pra caramba. Se você comprar uma sequoia ou um abacateiro, não vai dar certo. Tem que ser planta de interior. Planta para interior de casa, não interior do Sergipe, pelo amor de Deus. Outra coisa que também vai aumentar a sua produtividade é o bloco de notas. E não é o bloco de notas que você tem no seu Windows. Para de ser bobo. Eu tô falando do bloco de notas de papel. As técnicas de Pomodoro, que utilizam 25 minutos de foco e 5 de pausa, respeitam o ciclo de atenção natural do cérebro, evitando burnout e aumentando a retenção de informações. E aí que entra o bloco de notas. Para quem está aplicando técnica Pomodoro, ou para quem está sempre em constante aprendizado, ou está sempre em constante análise de dados ou informações, blocos de notas são importantes. Às vezes você quer enfatizar uma série de passos no seu trabalho, e aí você anota esses passos nos seus blocos de notas e deixa as notas sempre à vista. Assim você não só vai ter uma informação muito mais fixada, até porque você está sempre olhando aquela informação, então aquela informação fixa na sua cabeça, mas você também vai ter um ambiente muito mais produtivo, porque você vai gastar menos energia focando na parte do aprendizado. O aprendizado vai ser muito mais fácil. E blocos de notas são coisas baratíssimas, estão sempre abaixo de 75 pila. Então sim, são coisas que são baratas e você pode muito bem ter aí na sua casa, que vai te dar um up no seu home office. E só lembrando, todos os produtos citados aqui nesse vídeo vão estar na descrição deste vídeo, assim você vai poder comprar no Mercado Livre com muito mais segurança e eficácia. E assim ainda vai me dar um caraminguá para que eu continue trazendo ainda mais vídeos desse tipo aqui para vocês. E você tem mais algum produto que ajude você a focar muito mais no seu home office? Deixe aqui nos comentários. Eu também recomendo que você assista este vídeo aqui, em que eu faço análise do fone QKZ AK6 ARRI, que é um ótimo fone para quem quer focar no seu home office. Clica nesse vídeo aqui e vamos para o próximo.